Glória a Jesus. Meus amados, abra a tua Bíblia, por favor. Vamos dar sequência hoje. Começamos o seminário de batalha espiritual há 2 semanas. Embora na sequência a terceira, a quinta, mas de mensagem a segunda, de 7 quinta-feiras, tá? Hoje nós iremos, vou fazer uma abordagem introdutória e nos aprofundar no que tange a batalha espiritual no campo da mente, como vencê-las. Como vencê-las. Eu mostrei a vara, hoje a gente vai ensinar a pescar, tá? Então, anota as referências que eu vou citar aí. Se você trouxe caneta, trouxe papel, seria interessante, né, pastor? Conferência, seminário, congresso, é bom papel e caneta, irmão, para anotar, tá bom? Abra a tua Bíblia, eu vou iniciar com esse texto aqui. Eu vou tentar introduzir ao máximo aqui para nós não finalizarmos tarde. João capítulo de número 8, versículos 31 e 32. Esses 3 textos podem ser projetados. João 8, 31 e 32. Logo após você pode abrir também a tua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 13. E depois em Lucas capítulo 10, versículos 17 ao 20. Glória a Deus. João capítulo 1, versículos 31 e 32 diz assim: Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Colossenses capítulo 1, versículo 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Livro de Lucas agora, capítulo 10, versículos 17 ao 20. 4 versículos, 17 ao 20. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Pai, esta é a tua palavra, fala-nos ao coração, edificando-nos a fé por meio de ouvir a tua palavra. Não há outra ferramenta senão a tua palavra que venha gerar fé. A tua palavra é a ferramenta que edifica a nossa vida. Portanto, edifica a nossa fé, Senhor. Constrói fé. Faça-nos crescer. Acrescenta-nos fé por meio da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Batalha espiritual no campo da mente. Eu falei a semana passada, retrasada, à luz do texto da carta do apóstolo Paulo, no capítulo de número 6, versículo 10 ao versículo de número 18, acerca da nossa luta
que se dá no campo não físico, mas no campo espiritual. O apóstolo estava preso. Em Atos capítulo 19, a Bíblia vai dizer que Paulo vai a Éfeso. Esse momento em que ele escreve a carta à igreja em Éfeso, ele é narrado em Atos capítulo 19, versículo 1, a seguir o texto. Se não me engano, na sua segunda viagem missionária. A Bíblia vai revelar que Paulo chega em Éfeso e percebe a necessidade de propagação do Evangelho. Ele prega o Evangelho em Éfeso, na sua primeira viagem missionária, perdoe-me, prega o Evangelho em Éfeso, liberta muitos daquela cidade, e a Bíblia vai dizer que por causa da propagação do Evangelho, os livros de magias, de feitiçarias, eram trazidos à praça pública e queimados, porque havia libertação por meio da propagação do Evangelho. Aquela cidade portuária, beirando o mar Mediterrâneo, no Antigo Oriente, era uma cidade muito próspera, pelo que tange pequenos ídolos que eram fabricados naquela região. Em Éfeso tinha o templo da Artêmia, e a história vai dizer que fizeram um montim naquela cidade para prender a Paulo, por causa da confusão que estava se criando, dizendo que Paulo estava pregando preceitos que não lhe convinham pregar naquela região, porque eles estavam perdendo o lucro deles. Aquela cidade era muito fomentada pelo lucro da fabricação de pequenas estátuas, de pequenos templos da deusa Artêmia, naquela região. E Paulo prega o Evangelho, muitos se libertaram, principalmente dos ourives que fabricavam as estatuetas. E a questão econômica, a questão espiritual dessa região mudou totalmente por causa do Evangelho. Fizeram um monte, quiseram prender a Paulo, mas o Senhor se levantou pessoas em defesa de Paulo. Na terceira viagem missionária, Paulo, ele já havia edificado a igreja, e ele escreve uma carta ainda preso, antes de ir a Roma, ainda preso, ele escreve essa carta, que é a carta à igreja em Éfeso. A carta à igreja em Éfeso é uma carta de encorajamento. É uma carta de encorajamento. Nós precisamos ser encorajados. Estamos vivendo um tempo tal qual o apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso. Estamos vivendo um tempo. E ele fala no capítulo de número 6, versículo 10: revestivos de toda a armadura de Deus, para que haja possibilidade de ter como enfrentar o seu adversário, que não é carnal, que não é físico, mas que é espiritual. E ele vai citar a organização do reino das trevas, principados, potestades, hostes demoníacas em regiões espirituais. Paulo fala sobre a armadura, e essa armadura eu vou citar nessa noite. Mas o que isso tem a ver com relação às nossas batalhas diárias? O que isso tem a ver com relação às nossas lutas diárias, nossas lutas corriqueiras? Eu falei a semana retrasada que o adversário, ele é astuto. O texto vai usar uma expressão chamada astúcia, e o conceito da palavra quer dizer habilidoso, astúcia, ciladas habilidosas, porque Satanás é astuto, habilidoso, e as suas habilidades vai além da nossa capacidade, muitas vezes, de percepção. E eu citei na semana retrasada que muitas batalhas que nós enfrentamos são batalhas que nós mesmos iniciamos elas, abrimos portas para essas batalhas. E eu falei que uma das portas que nós abrimos é através dos olhos. Eu falei que uma das portas que nós abrimos é através da boca, palavra que nós pronunciamos,
pés, caminhos que nós andamos, e mãos, serviços que nós executamos, aliança com que nós fazemos, que abrem porta e vulnerabiliza a nossa vida espiritual, a nossa mente. Se o inimigo conquistar a mente é um campo fértil. Se ele conquistar a mente, ele conquistou o território. Repito, se ele conquistar a mente, ele conquistou o território. E citei alguns versículos. Se você quiser tomar nota desses versículos, eu vou citá-los novamente. Em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, acerca dos olhos, porta que nós abrimos e que vulnerabiliza a nossa vida espiritual, e que por meio desse caminho o adversário entra e enfrentamos batalhas na mente. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, que diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão das trevas? Observe, com os teus olhos você abre porta para o que é mal. Salmo de número 119, versículo 37 diz: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Isaías 33, versículos 15, 16 e 18 diz assim: o que anda em justiça e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. O teu coração considerará o assombro, dizendo: onde está o escrivão? Onde está o que pesou o tributo? Onde está o que conta as torres? O que guarda os seus olhos, o que fecha os seus olhos para não ver o mal. Mateus 5, 28 e 29 diz: eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Acerca dos olhos, a Bíblia vai falar sobre a concupiscência dos olhos, aquilo que te atrai e provoca desejo exacerbado por meio da boca. Provérbios capítulo 21, versículo 23. Eu só vou citar esses versículos. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. Provérbios 13, 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Observe, quem fala demais e fala o que não deve, se autodestrói. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser tardio em falar e pronto para ouvir. Provérbios 10, 32, o texto diz: os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só perversidade. Provérbios 18, versículo 6: os lábios do tolo entram na contenda e a sua boca brada por açoites. Efésios, capítulo de número 4, versículo 29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Preste atenção como é tão sério isso aqui, irmãos. Isaías capítulo 55, versículo de número 1: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei.
Comece a liberar palavras de crescimento, de edificação, palavras de produtividade, palavras de paz, palavras de bênção. Libere sobre a tua casa, sobre a vida do teu filho, sobre a vida do teu marido, no teu casamento, na tua empresa. Não amaldiçoe o seu salário, abençoe. Esse dinheiro não dá para nada, essa porcaria. Quantas pessoas falam isso? Portas que nós abrimos com a boca, proferindo em palavras, com os pés. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, olha o que está escrito: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. O que adianta andar por caminhos pelos quais o Senhor condena, em lugares pelos quais o Senhor não aprova, e chegar no templo oferecer louvor? Deus não recebe, irmãos. O levantar das mãos, o glorificar, Deus não recebe. Por quê? Porque vive uma vida dúbia. Do lado de fora é uma pessoa, do lado de dentro do templo é outra pessoa. É sobre isso que ele está falando. Guarda o teu pé antes de entrar na casa de Deus. Existem pessoas que vestem uma máscara, que usam uma maquiagem. A sua conduta, o seu comportamento, o seu caráter é totalmente distorcido da palavra de Deus. E ele não vive a ponto de testemunhar com as suas ações no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no ambiente de amigos. Tem gente que olha para ele e diz assim: não é esse cara que é crente? Não é essa mulher que é crente? Não é ele, não é ela? Apontam. Provérbios 4, 26 e 27 diz assim: pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Então perceba que os seus pés podem estar te levando, te conduzindo para caminhos totalmente comprometedores. Olhos, boca, pés e mãos. Tem gente fazendo aliança com pessoas que não deveriam fazer aliança, apertando a mão de quem não deveria apertar. A Bíblia diz que não devemos ter comunhão com quem não tem comunhão com Deus, a não ser que nós venhamos influenciá-lo para uma vida de santidade. Ser cristão é muito diferente do que nós estamos acostumados, viu, irmãos? Ser cristão é totalmente confrontador. Ser cristão vai além da religiosidade que nós estamos acostumados a praticar. Ser cristão vai além do que simplesmente vir ao templo, porque nós somos igreja independente de onde nós estivermos, sendo que unidos com o propósito de adorarmos ao Senhor, somos igreja. Mas vestimos um rótulo denominacional em que achamos que cristianismo é isso aqui, esse momento. Esse momento aqui não define o cristianismo. Vou repetir: esse momento aqui não define o cristianismo. O cristianismo é definido pelo testemunho que você dá. Amém? Como vencer as batalhas? Abrimos portas, iniciamos guerras e batalhas pelas quais Deus não permitiu. Deus não queria que enfrentássemos. Mas a grande questão é que na maioria das vezes falamos o que não deveríamos falar, olhamos o que não deveríamos olhar, assinamos contrato, contratamos que não deveríamos contratar,
e andamos por caminhos que não deveríamos caminhar. Tem gente que fala, chega para mim, eu ouço isso muitas vezes: pastor, estou passando por uma prova terrível. Irmão, uma coisa é provação, outra coisa são circunstâncias. As circunstâncias que você vive hoje é resultado de decisões que você tomou. E provação, Deus prova os seus servos por um tempo. Mas provação de 5, 10, 15, 20 anos é uma guerra que você entrou sabendo. Aí tem gente que pede: pastor, ora por isso, ora por aquilo, apresenta em jejum. Irmão, não vai ter oração que resolva, porque são circunstâncias, foram decisões que tomou. E boa parte dessas circunstâncias, elas estão incluídas em relações de casamentos. Antes de casar, falo aqui para os jovens que não casaram: pelo amor de Jesus Cristo, ore bastante, cuidado com as decisões, porque casamento, à luz da Bíblia, é uma ida sem volta. E você, antes de casar, você precisa saber muito bem o que é casamento. Você precisa saber o que é casamento. Eu não vou entrar nesse mérito. Vou citar as ferramentas que nós precisamos para vencer essas batalhas no campo da mente. Eu quero ler com você Efésios capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. Abra a tua Bíblia, por favor. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10 até o versículo de número 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura, olha a expressão, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A primeira ferramenta que eu quero citar nessa noite, à luz desse texto, com base na introdução feita, é que devemos cingir os nossos lombos com a verdade. Primeira ferramenta: cingindo os vossos lombos com a verdade. Preste bem atenção. A expressão cingir quer dizer estar à volta de, conter, incluir em seu interior, fechar, rodear, cercar, por ou usar ao redor de uma parte do corpo, envolver-se, cobrir-se. Observe que Paulo usa em Efésios capítulo 6 o exemplo de uma peça da roupa de um soldado romano, cinturão. Só que ele fala acerca da verdade atrelada à cintura, à lombar. A lombar é essa região. Cinturão, cingindo os vossos lombos
com a verdade. Segundo a analogia que Paulo fala sobre o cinturão de um soldado romano, que Paulo está preso aqui. E a companhia desse soldado, ele vai falar sobre questões espirituais, acerca da roupa, da indumentária desse soldado romano. Ele traz uma analogia para a igreja e traz isso para o mundo espiritual. Cinturão da justiça, melhor, da verdade. Outras traduções falam equidade. O que Paulo está falando é que, como um cinturão deve estar bem ajustado ao corpo, assim deve a verdade estar em nossos lábios. Como o cinturão está bem ajustado ao corpo, a lombar, assim a verdade precisa estar bem ajustado à nossa vida. O que nós vivemos tem harmonia com o que a palavra diz. Observe que eu falei que nós abrimos portas pelas palavras. Paulo está falando: vistam o cinturão, vistam os vossos lombos, cubra o vosso lombo, ajuste ao vosso corpo a verdade. João 17, versículo 17, a Bíblia diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia vai citar também em Mateus capítulo 5, versículo 37: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedente do mal. Aí tem gente que não vai suportar lidar contigo porque você vive a verdade e ele vive uma vida de meia verdade, porque a verdade confronta. Não tem como andar em comunhão com pessoas que vivam meias verdades. Vai chegar um momento da caminhada em que os dois não irão caminhar juntos. Há um desequilíbrio muito grande no caráter, na personalidade, no dia a dia, na vida de quem vive meias verdades. Pessoas que vivem escondendo coisas, vivem sem transparência. Paulo está falando aqui para proteger a nossa vida contra os contra-ataques do adversário, principalmente a nossa mente. É o que nós estamos tratando aqui. Você precisa viver uma vida de verdade, não uma vida de mentira. A Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Quem é o pai da mentira, irmãos? Quem vive meias verdades, abriu precedentes, está vulnerável para a influência do mal. Quem vive meias verdades está debaixo de influência maligna. Portanto, quem vive a verdade da palavra, logo não tem condição de caminhar com quem vive na mentira. Quem vive na mentira vive em trevas. Quem vive na mentira, o amor de Deus não está nele, como está lá escrito na primeira epístola de João. Quem vive na mentira ora a vida toda e não tem a oração respondida. A Bíblia diz: se estiverdes em mim e vós se estiverdes em mim e eu estiverdes em vós, perdirei tudo. Ah, pastor, então é isso que eu estou orando e nada acontece. Você está aí, irmão? Comece a ajustar a sua vida. Comece a equilibrar as coisas. Comece a ajustar. Quem é costureira aqui sabe o que eu vou falar. Minha mãe era costureira e algumas vezes ela fazia isso: cingir. Quando uma roupa, um pedaço de bermuda, uma calça tinha uma rotura, fazia um buraco,
ela cingia o local do buraco. É você fazer uma costura em zigue-zague e outra na vertical. Você cobrir com a costura o pedaço de pano que faltava. E aquilo ali ficava bem ajustado. Existem cinturões de soldados romanos que esse cinturão abraça a cintura do soldado e atrás, para amarrar, é cingido, como se fosse uma cinta. É cingido e puxa e aperta. O interessante é que não só veste, mas apruma o soldado da postura. A verdade da palavra te impostura. A verdade da palavra te ajusta. Tapa as brechas. O buraco que estava aberto é tapado, é cingido. É por isso que Paulo está falando isso aqui. A gente precisa ler a Bíblia, abrir a palavra de Deus e parar na leitura, debruçando-se sobre ela e meditando. É por isso que lá nos livros de Salmos você vai perceber entre um salmo e outro a expressão selah, que quer dizer pare e medite. Porque se nós pegarmos a Bíblia Sagrada Cristã e lermos como qualquer livro, qualquer literatura, não haverá por sua vez edificação da sua fé. Mas quando você para e medita, você vai ver o quanto os textos sagrados aplicam-se à sua vida de forma tão prática, que vai trazer edificação, crescimento espiritual para você. Olha para quem está do seu lado e diga assim, ó: é tempo de cingir com a verdade. Pega esse código. A verdade é uma ferramenta que vai fechar a porta contra os ataques espirituais que vem contra a tua mente. Você já percebeu que uma pessoa que anda mentindo, eu vou correr porque já o tempo já apertou. Uma pessoa que anda mentindo, ela faz um esforço muito grande para não esquecer a última fala dela, porque ela não pode se contradizer. Vive na mentira, vive na inverdade. É o tempo todo. Conta uma coisa para uma, conta para outro, uma para o outro. E o esforço que ele precisa fazer por conta da vida que ele vive é muito grande. Mas como já diz o adágio popular, mentira até tem perna, não vai muito longe. A perna é curta, ela cansa. Um dia, dá licença, você vai cansar de falar tanta mentira. Isso é muito sério, irmão. Uma vida de mentira não combina com o evangelho, não combina com a vida cristã. A segunda arma que nós iremos usar para blindar a nossa mente contra as astutas ciladas, as habilidosas ciladas do diabo, está aqui no mesmo versículo de número 16, do capítulo 6 da carta aos Efésios. Tomando sobre tudo, capítulo de número 6, perdoe-me, capítulo de número 14, versículo 14. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Você já percebeu como é uma couraça? É uma camisa de ferro. Debaixo da couraça está o cinturão, a cinta. Sobre a couraça está a camisa de ferro, que em postura e que protege o corpo. É por isso que Paulo usa a expressão revestivos. É uma segunda camisa, só que de ferro. Essa camisa protege o corpo e dá postura. E observe que ele usa a expressão justiça. E não tem como a justiça não estar atrelada à verdade. A verdade caminha junto com a justiça. Vista-se, cinja os lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. A verdade com a prática. A verdade com a postura, com a conduta.
Ou seja, o que eu falo precisa estar em harmonia com o que eu faço. Eu não posso entrar em contradição. Eu não posso ser alguém aqui em cima desse púlpito, com a eloquência que eu tenho, e viver uma vida aí fora, a partir desta porta, totalmente desassociado com o que eu falo. É porta aberta para o diabo acabar com tudo. Você está aí, irmão? A mesma coisa com você aí embaixo. A Bíblia diz que não podemos ser somente ouvintes, mas praticantes. O que adianta viver 10, 15, 20, 30, 40 anos religiosos, mas a conduta não tem nada a ver com aquilo que você prega, com aquilo que você diz crer. O Evangelho precisa, me permita essa hipérbole, mudar a sua conduta, mudar a sua cabeça, mudar o seu comportamento, mudar o seu dia a dia, mudar a sua vida. É por isso que Paulo vai escrever aos Filipenses e diz assim, ó, deixando, olha o verbo, deixando para trás o que deve ficar para trás, as coisas. Que coisas? O que a própria Escritura diz, não vos embaraça com as coisas deste mundo. Porque quem bem sabe embaraçar o justo é Satanás. Porque em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não enxergassem a luz. Então perceba que a sua vida de verdade, verbal, precisa estar em harmonia com o seu comportamento. Você está aí, irmão? A couraça é instrumento de proteção para o corpo. Provérbios 21, 21, o texto diz: o que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. Vou repetir para ficar melhor ao seu ouvir. O que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. Mateus 5,6 o texto diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Anota essa. Provérbios capítulo 2, versículos 7 ao 9 diz assim: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, conduta, comportamento. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Deus está falando de conduta. Olha para quem está do seu lado, diga assim para ele, ó, mude o comportamento que fecha a porta para o adversário. Eu falei que tem batalhas espirituais que nós estamos enfrentando, que fomos nós quem abrimos a porta, demos legalidade, e a gente está dando nome a coisas que fomos nós quem criamos. Aí entra o diabo da mentira, né? Vivemos uma vida, irmão, de faz de conta. Muita gente. A couraça, além de proteger o corpo, corrige a postura do soldado. O que Deus está falando aqui, o que Paulo está falando aqui, mantenham a postura, porque Paulo está encorajando a igreja em Éfeso, e a partir do versículo de número 10, a expressão que ele usa, dar-nos a entender esse encorajamento. Ele fala: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É encorajamento. No demais, irmãos, fortalecei-vos. Ele vai falar porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A gente precisa entender muito bem, sair da caixa religiosa que nós entramos, porque a vida espiritual vai muito além do que nós estamos acostumados.
Eu falei hoje à tarde com a minha esposa, se nós bem soubéssemos a batalha espiritual em que nós estamos envolvidos, a nossa conduta seria outra, as nossas palavras seriam outras, as nossas reações seriam outras. Estamos envolvidos em tantas coisas no mundo espiritual, irmão, numa batalha tão travada que perdemos a noção por causa de crenças limitantes. E a Bíblia é o nosso manual de regra, fé e prática. É a palavra de Deus. Observe aqui, calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz. Calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz, nós fecharemos portas para o adversário. O que significa isso, pastor? Eu vou ler numa tradução mais clara para você. Efésios 6,15 na NVI diz assim: e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Com a prontidão, é o que Paulo fala escrevendo a Timóteo no capítulo 2, versículo 15, na segunda carta, dizendo o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Prontidão, esteja pronto, calçando os pés da preparação do Evangelho, esteja apto, porque a nossa luta é contra um ser, já falei a semana retrasada aqui, irmãos, um ser milenar que não cansa, não desanima, não desiste, e é o nosso principal inimigo. A gente precisa entender que o adversário não brinca de ser adversário. A Bíblia vai dizer lá em Ezequiel que ele era o querubim guardião, queridos. Um querubim guardião. A sua formosura excedia de muitos anjos. Ele caiu, foi do céu. E nós brincamos com o adversário como brincamos com pessoas, fazendo chacota. E tem pessoas que estão vivendo situações em suas vidas justamente por não saberem o nível da luta que está enfrentando. Está na hora da gente abrir os nossos olhos espirituais. Está na hora da gente dobrar a nossa vida de oração. Está na hora de nós aumentarmos a nossa vida de jejum. Está na hora de nós atenuarmos o nosso compromisso com Deus, aumentarmos, estreitarmos o laço com Deus, porque Jesus voltará. A cada dia o diabo sabe que o seu tempo está acabando. Ele acelera o processo. Ele ceifa quantos poderá ceifar. Se você abrir os telejornais, aqui tem o nosso amigo Valadares, trabalha nesse nicho de jornalismo criminal. Irmão, o grupo que ele faz parte, se fosse espremer a sangue descendo, não é assim, Valadares? É uma morte a cada momento nessa cidade, não precisa nem sair de feira, irmão. Muita coisa é oculta, muita coisa não vai para os telejornais, muita coisa não vai para as redes sociais. O adversário não está brincando, ele está ceifando. Ele não está brincando, ele está ceifando. E os cristãos estão brincando, nós estamos brincando. Estamos brincando de fazer congressos, estamos brincando de fazer culto. Estamos brincando com a nossa vida espiritual. Estamos brincando com a nossa vida cristã. Estamos brincando com a nossa vida diante de Deus. Precisamos mudar a nossa mentalidade para que entendamos o nível de complexidade espiritual em que nós estamos envolvidos. A nossa mentalidade precisa mudar. É por isso que a palavra vai falar de conhecimento em João 8,32, e conhecereis. Perceba que o verbo conhecer está no sentido contínuo. Nós precisamos crescer em conhecer, prosseguir em conhecer a Deus. Tem gente que está estagnado. Paulo fala sobre isso em uma das suas cartas. Era para ser já adulto, ainda é menino, tomando leite.
Precisamos avançar. É brincadeira com línguas espirituais, é brincadeira com mistério, é brincadeira com isso, é meme com aquilo outro. A gente precisa amadurecer, irmãos. Você acha que o diabo tem medo de crente que anda brincando com as coisas espirituais? São hinos que diz: cada glória que tu dá é um demônio que cai. Vai pensando que cada glória que você der vai cair um demônio. Demônio não respeita instrumentação tocada sem presença de Deus. Demônio não respeita quem pregue sem graça, sem presença de Deus. O demônio não respeita uma bela voz, uma bela oratória, conhecimento. Agora o demônio respeita quem tem autoridade espiritual, quem tem comunhão com Deus. Paulo e Silas chegaram numa determinada região, nas regiões mediterrâneas. A Bíblia vai dizer que comentaram lá em Éfeso: este que tem transtornado o mundo chegaram até aqui, porque a fama de Paulo e Silas chegaram antes deles chegarem na cidade. Tamanho era o prejuízo que eles davam quando pregavam. Precisamos provocar ou causar prejuízos no mundo espiritual. Precisamos sair desta superficialidade de fé, irmãos. Parece que vivemos num grêmio, num clube, numa associação, enquanto estamos vivendo uma batalha terrível, que muitos de nós criamos essas batalhas. Prontidão, estado de quem se acha pronto para fazer determinada coisa, rapidez na execução de alguma coisa, presteza, diligência. Olha o que ele fala: calce os seus pés da preparação do evangelho da paz. Tem gente que tem pressa para fazer tudo, menos fazer aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Tem predisposição para qualquer coisa, menos para levar o evangelho da paz. Os seus pés, lembra a porta que a gente abre? Para onde seus pés te levam? E vou fazer uma pergunta que é retórica. Onde você chega provoca paz? Calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Tem gente que chega que pesa o ambiente, irmão. Tem gente que aonde chega o ambiente pesa. Eu já contei isso aqui. Minha esposa estava num salão aqui em feira. Entrou uma pessoa no salão para ser atendida, e ela sentiu aquele peso dentro do salão. A pessoa entrou consternada, aflita, vivendo uma situação terrível. Ela olhou para a pessoa e falou assim: eu vejo você triste, abatida. E começou a falar, a pessoa começou a chorar. E ela começou a falar da palavra de Deus para ela. Temos que ser assim, irmãos. Aonde a gente chegar, Deus tem que ser visto. Aonde eu chegar, eu preciso ter uma palavra para alguém, predisposição para fazer aquilo que Deus quer que eu faça, porque do contrário, se eu tiver predisposição para qualquer outra coisa, estou abrindo uma porta para o adversário. Você precisa edificar alguém, porque quando você não dá a sua identificação, a sua identidade, quem você é, as más conversações já te envolvem. Quer ver coisa? Ambiente de faculdade, ambiente de escola, ambiente de empresa, ambiente familiar, onde a maioria não são cristãos. Se você não se posicionar, se não se imposturar, você é envolvido. Quando pensa que não, já está rindo. Eu não estou falando de falta de comunhão. Você tem que ter comunhão, sim, mas a luz que há em ti precisa brilhar mais no meio das trevas. Você está aí, irmão? Calçando os pés na preparação do evangelho. Quarto, escudo da fé. O escudo da fé é um instrumento de defesa e também de ataque. E é interessante nós observarmos que o texto diz: para que possamos apagar
os dardos do adversário. Que dardos são esses? Angústia, medo. Muitas vezes vem por angústia, medo, aflição, dor, trauma, ansiedade, agitação. Esses dardos enviados pelo adversário, muitas vezes vem na sua mente, do nada, irmão, do nada você começa a pensar. Vem com uma seta na sua mente e você precisa recusar. Você precisa recusar. Se você não tiver com a palavra de Deus no seu coração, e quando eu falo coração, eu falo de mente, porque coração na Bíblia é a fonte das emoções, a parte da razão, sentimentos, é a mente. Se a tua mente não estiver tomada pela palavra, do contrário, você será uma presa muito fácil. Olha para quem está do seu lado e diga assim: envolva a sua mente com a palavra de Deus. Capacete da salvação. Escudo da fé, né? Escudo da fé, perdoe-me. Assim como ele é um instrumento de defesa, o escudo do soldado é um instrumento de ataque. Você defende e também você ataca. Observe que toda a indumentária, toda essa parte de ferramenta de defesa, porque é uma ferramenta de defesa, a armadura do soldado, tudo isso aqui está convergido em uma só coisa. Em uma só coisa. O que, pastor? Palavra. Pode observar. O cinturão da justiça, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o coturno da preparação do evangelho da paz, tudo é a palavra de Deus. Eu preciso fazer com que a palavra esteja intrínseca na minha vida, de tal forma que tudo que eu fizer precisam olhar para mim e ver a palavra de Deus. Se eu disser qualquer coisa, que a palavra esteja nas minhas palavras. Eu congreguei com uma pessoa, o irmão Fábio. Algumas pessoas vão lembrar dele aqui, o irmão Fábio. O irmão Fábio, tudo que ele falava, ele tinha um versículo lá, em cada concordância, em cada frase que ele citava. Tudo que ele falava, um versículo. Em todos os lugares que eu encontrava, ele estava evangelizando. É assim até hoje. É um jovem evangelista. Eu o encontrei no Carrefour, no Boulevard. Não me identifiquei, fiquei numa fila a 3 pessoas atrás dele. Ele estava conversando com uma pessoa na fila, falando do amor de Deus. Passou a ser atendido, colocou as suas compras e começou a evangelizar a mulher do caixa. Eu falei, meu Deus. Quem vive a palavra de Deus não tem como ser diferente, irmãos. Você fecha portas para o adversário. Você fecha brechas para o adversário, porque tudo que você exala, o que você transmite, é palavra de Deus. A palavra precisa fazer parte da minha vida, assim como uma peça de roupa que eu visto. Você precisa exalar a palavra, proferir palavra, quer seja no trabalho, faculdade, em casa, onde você estiver, palavra, irmão. Para um pouco para meditar na palavra, para falar da palavra, para conversar. Eu conheço cristãos que quando começa a falar da palavra, ele se afasta. Eu conheço gente. Por quê? Porque não tem sede pela palavra, não tem desejo da palavra. Tem pessoas que quando a palavra se estende, já começa a ficar se mexendo na cadeira porque está tarde. Mas quando sai do templo, a primeira coisa que vai fazer é para a televisão, não vai ler a palavra, não vai dormir. A pressa de sair da presença, se fosse para ler a palavra, até que valeria, né? Mas não é. É Netflix, é redes sociais,
Deus nos ajude, irmão. Deus nos ajude. Capacete da salvação, Filipenses capítulo 4, versículo de número 8, nós estamos finalizando. O texto diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Só que há uma questão aqui. Quais são seus valores, seus princípios? Seus valores, seus princípios estão embasados na palavra? Porque Paulo vai citar coisas aqui nesse texto de Filipenses 4:8, numa totalidade em que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há algum valor, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. A grande questão é: em que valores você está edificado? Quais são os seus princípios? Quais são os seus valores? Porque o que pode ser bom para você não está atrelado à palavra. O que pode ser puro para você pode não estar atrelado à palavra. Onde estão os teus valores, os teus princípios? Estão apoiados em quê? Na palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a palavra. Paulo está falando, se for para pensar em tudo que é louvável, honesto, puro, digno, tem que ser a palavra. Porque é ela que é lâmpada para os nossos pés. Porque não adianta nada, irmãos, pensar em jargões, em versículos isolados, descontextualizados, em adágio popular, se não tem base bíblica, se não há verdade, se não está atrelado ao que Deus estabeleceu para a minha vida. Porque a palavra de Deus muda a minha vida, a palavra de Deus muda a minha conduta, a palavra de Deus transforma meu comportamento, transforma o meu caráter, a palavra de Deus alimenta o meu espírito, a palavra de Deus me sustenta, a palavra de Deus. É nisso que nós devemos pensar. O judeu, ele carrega um instrumento chamado filactérios, que é uma caixa que fica atrelada à sua testa, com uma corda de couro enrolada no seu braço, na costa das suas mãos. Esse filactérios tem textos da Torá, e ele medita diariamente no texto, para fixar a Torá na sua mente. Será que nós meditamos na palavra de Deus para fixá-la no coração? Assim como disse Davi: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se tem uma religiosidade que deveríamos imitar, essa religiosidade do judeu. Essa busca, essa sede, esse desejo por Deus, porque temos tanta sede e desejo por outras coisas, menos por Deus. A prova disso é como vivemos. Não temos sede de Deus. Precisamos aumentar a nossa sede por Ele. A espada do Espírito. A espada do Espírito, Hebreus capítulo 4, versículo 12, o texto diz assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma, de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A última ferramenta que ele usa aqui na indumentária do soldado: a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Ela é viva, eficiente, mais penetrante do que qualquer espada. Penetra entre a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Ela é apta, sempre está pronta para
alcançar o âmago do coração do homem, sempre está pronta para fazer o que lhe apraz, sempre estará pronta para alcançar a necessidade do coração e da alma do homem. Sétimo e último, eu coloquei aqui, para nós vencermos as batalhas da mente, oração em todo o tempo. Porque não adianta você estar munido com todas essas ferramentas se não orar. Você sabia que essa armadura não funciona sem oração? Não funciona sem oração. Ele cita lá em último lugar, orando em todo. Você lava prato orando? Você lava o carro orando? Você dirige orando? Você veste roupa orando? Você toma banho orando? Você pedala orando? Você treina orando? Tudo que você fizer, faça orando, em todo o tempo. Por quê, pastor? Porque você não vai abrir brecha para o adversário lançar seus dardos contra a sua mente. Olha para quem está do seu lado, diga assim: proteja a sua mente, porque o inimigo é astuto, ele é habilidoso. Fica em pé. Cansou? Cansou, irmão? Tá quente, né, irmão? Deixa desconfortável, né? Mas o ar tá chegando. Deixa eu contar uma bênção aqui para você, para estimular alguém que vai abençoar. Já ganhamos 2 máquinas de 60.000 BTU. 2. Falta quanto, pastor? Falta 2 máquinas. Já ganhamos 2. Já fizemos o estudo. Já o estudo aí fora. Vai precisar trocar o transformador. O transformador é pequeno para carga, né? Mas já ganhamos. Nós temos aqui na igreja, graças a Deus, irmão que é projetista de parte elétrica. O presbítero Jaderson é projetista. Ele já está empenhado nisso aí, encarregado em fazer todo o estudo de carga que será usado aqui nesse prédio. E já ganhamos 2 máquinas de ar-condicionado, para a glória de Deus e para o nosso conforto, né, irmão? É para a glória de Deus e para o nosso conforto. Você pode trazer o casaco, porque a gente pode deixar bem gelado isso aqui. Vamos orar? Vamos. Então saiba que suas palavras, seu comportamento, seus pés, suas mãos abrem portas no mundo espiritual, e portas que muitas vezes vulnerabilizam a sua mente, seu coração. Quantas vezes a gente fala coisas e sente aquele pesar no coração? Irmão, eu já lancei palavras que eu já pedi perdão ao meu filho. Eu já lancei palavras que já pedi perdão à minha esposa. Eu já lancei palavras que eu já tive que voltar, reconhecer e pedir perdão, porque eu percebi que o pesar que foi gerado, o desconforto que foi gerado, abriu uma porta, deu legalidade. E quantas vezes nós damos legalidade ao adversário, irmão? Você não vai crescer se não for humilde. Você não vai crescer se não reconhecer que precisa fechar algumas portas, e portas que nós mesmos temos aberto, e batalhas que temos gerado no mundo espiritual. Eu quero orar por você nessa noite. Não precisa você vir aqui, eu vou orar por você. Concentre-se em Deus, fale com o Senhor. Pai, a Tua palavra foi pregada, Senhor. Estamos em Tua casa. A Tua palavra nos ensina. A Tua palavra nos aponta a direção.
a tua palavra nos faz reconhecer, a tua palavra nos alicerça. Obrigado, Senhor, por nos mostrar por meio da tua palavra o quanto nós precisamos vigiar. O apóstolo Paulo cita estas ferramentas da armadura espiritual, mas após citar todas estas armaduras, estas ferramentas, ele fala: ficai firme, porque do contrário não valerá de nada se não permanecermos firmes na tua presença, Senhor. Não adianta oração sem vigilância. A Bíblia diz: vigiai e orai, porque o vosso adversário anda bramando como leão, esperando a quem possa tragar. A sua expectativa é nos alcançar, mas graças a Deus que estamos guardados debaixo das tuas asas, nela estamos seguros, Senhor. Pai, nesta noite eu quero pedir ao Senhor: abre os olhos espirituais do teu filho e da tua filha, para que eles percebam, Senhor, o quanto estão envolvidos em batalhas que muitas vezes foram palavras lançadas, foram, ó Deus, por meio dos olhos, dos pés, aliança, caminhos que andaram, e não são, ó Deus, batalhas das quais eles não possam, ó Deus, vencer, mas são batalhas pelas quais, através do discernimento espiritual, o Senhor concederá a vitória aos teus servos. Nesta noite, Senhor, abre-nos os olhos do entendimento, abre-nos os olhos do entendimento, tira-nos os comichões dos ouvidos, porque os olhos dos corações são os ouvidos, Senhor. Faça-nos entender a tua palavra. Tira, ó Deus, os comichões dos ouvidos, porque os olhos dos corações, aleluia, são os nossos ouvidos. Que a tua palavra agora, Senhor, venha achar guarida, que a palavra que o Senhor liberou nesta noite venha prosperar sobre esta casa, que a palavra que o Senhor liberou nesta noite venha fazer o teu filho, aleluia, portar-se com outra conduta, porque o conhecimento liberta, o conhecimento liberta. Nesta noite eu quero gerar, ó Deus, nessa atmosfera espiritual, aleluia, o discernimento sobre a vida do teu filho, para que ele tome tomadas de decisões pelas quais terão resultados diferentes. Abra-lhes os olhos espirituais, abre-lhes o entendimento espiritual, quebra as cadeias espirituais, quebra as correntes espirituais, faça-os entender o teu propósito, Senhor, para que por meio do entendimento, aleluia, a conduta seja alterada. Eu declaro libertação sobre esta mente. Eu declaro, ó Deus, libertação neste casamento. Ó Deus, coloca a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento nos lábios deste homem, nos lábios desta mulher, que eles venham proferir palavras que libertem, que eles venham proferir palavras que tragam edificação, e que possa, ó Deus, arrancar de quem os ouçam, aleluia, glória a Deus e aleluia. Eu declaro sobre a vida do teu filho e da tua filha uma nova conduta de fé, gerada pelo entendimento da sua palavra. Destrona nesta noite crenças limitantes, desconstrói entendimentos equivocados nessa noite. Ó Deus, desalicerça tudo aquilo que foi edificado para destruição. Eu quero declarar sobre esta vida, sobre esta casa, que o teu nome venha a ser glorificado. Recebe nesta noite,
Que o entendimento da palavra venha desbloquear o seu comportamento. Aleluia. Que o Senhor venha te visitar enquanto dormir, porque assim está escrito, que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Eu abençoo a tua igreja, Senhor, esta noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Quinta-feira que vem, ainda estamos na sequência da batalha espiritual, como vencê-las. Traga alguém, queridos. Alguém além de você precisa ouvir o que vai ouvir na próxima quinta-feira aqui. Alguém além de você precisa ouvir. Dia 29 é domingo agora, nós teremos aqui o Family Day. Family Day, tá? Dia 29, domingo próximo. A nossa reunião não vai ser à noite, vai ser pela manhã. Começa às 9h30 da manhã. Em paralelo, no anexo da igreja, teremos um congresso das crianças com a temática Conectados. Traga seu filho para o congresso. Tenha certeza, será edificante para a vida espiritual dele. Nós precisamos inculcar, a Bíblia fala lá, inculca, coloca a palavra na cabeça do seu filho, ensina no caminho em que deve andar. Quando for velho, não se desviará dele, porque os princípios da palavra já estará no seu coração. Amém? Portanto, dia 29 é o culto pela manhã. Sexta-feira nós temos o culto com jovens. Começa às 19h30. 19h30, tá bom? 19h30. E vai ser uma bênção. Jovens, convidem jovens. Vamos evangelizar. Vamos sair dessa zona de conforto. Vamos sair dessa zona que vocês estão aí. Vamos fazer a obra do Senhor. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor, queridos. Aí fora, na cafeteria da igreja, temos lanche. Tem um cappuccino aí maravilhoso. Não saia sem passar ali. Não tem como não passar ali, né, irmão? Passe ali e contribua na cafeteria, para a glória de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida das nossas convidadas, dos nossos convidados, dos nossos irmãos que nos visitam. Deus abençoe o Denner. Deus abençoe, tá? A sua vida. Deus abençoe a todos vocês que nos acompanharam pela transmissão até agora. Que a mão do Senhor continue sobre a tua vida, em nome de Jesus. Continue trazendo 1 quilo de alimento não perecível para que possamos confeccionar as cestas básicas para o Natal com Cristo, tá? Domingo nós iremos separar as equipes da Gincana Natal com Cristo. Gincana Natal com Cristo. A equipe que ganhar vai ter um rodízio de churrasco. Amém? Teremos mais um rodízio de churrasco para a equipe que ganhar. Detalhe, só poderão ser separadas equipe com até 7 pessoas no máximo. 7 pessoas no máximo. Cada equipe só terão 7 pessoas no máximo. Amém? O pastor Romualdo vai fazer essa oração e estará impetrando a bênção apostólica em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Lembrando que dia 4 tem Dia com Deus, amém? Os irmãos devem procurar o presbítero Mateus e a diaconisa Aracélia e fazer a sua inscrição. E assim será um dia de bênção para a sua vida. Um dia com Deus será um dia de sábado e vai ser bênção para a vida de todos que aqui estiverem, amém? Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a guardá-la no nosso coração, para estarmos firmes no Senhor, Pai. Leva-nos em paz, debaixo da tua mão potente e poderosa, livrando-nos e guardando o teu povo de todo mal. Guarda a vida do pastor Marcos, a sua família, em nome de Jesus. Senhor, guarda a nossa mente, guarda os nossos olhos, os nossos ouvidos, Pai, em nome de Jesus. E nos dá, Senhor, ó Deus, um fim de semana de
debaixo da tua graça. Levante a sua mão. Que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Passe na cantina, faça teu lanche, amém? Em nome de Jesus.